Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Espero que vocês aí do outro lado estejam todos bem. Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação. Hoje nós vamos ver produção de textos, a importância do interlocutor. Vamos descobrir quem é esse interlocutor? Vimos que a dissertação pode ser expositiva, aquela que é apresentada, apenas apresentada, e argumentativa, aquela na qual precisa-se de argumentos que sustentem essa tese. Dissertação argumentativa é própria das situações em que há várias opiniões, várias teses sobre o tema. É própria, portanto, dos temas, dos famosos temas polêmicos que nós vemos bastante em qualquer produção de texto que se exige a dissertação. Na dissertação argumentativa, o enunciador tenta convencer, persuadir o interlocutor, que no caso pode ser o ouvinte, que está ouvindo, ou então o leitor, que está lendo, da validade de suas teses ou ideias, ou seja, tenta convencê-lo de que sua tese é a melhor. É preferível a outra ou a outras. Convencer. O que será convencer? Levar alguém a aceitar uma ideia ou então admitir um fato, pelo menos admitir. Por meio do quê? De razões ou argumentos bem fundados. Levar alguém a pensar como nós. Isso é o poder de convencimento. E a persuasão, o persuadir? Levar alguém a mudar de atitude. Por meio do quê? De razões ou argumentos, levar alguém a agir como nós queremos. Aí sim, quando nós conseguimos que o outro haja como nós temos um poder persuasivo. Em muitos dicionários, no entanto, os verbos convencer e persuadir são sinônimos, têm o mesmo peso, são equivalentes. Convencer ou persuadir alguém a mudar de opinião ou de atitude não é tarefa fácil. A gente sabe como é difícil nós convencermos alguém da nossa ideia, quando nós a expomos. Para que um enunciador consiga convencer seu interlocutor, é fundamental que leve em conta, vamos ver o quê? Quem é o interlocutor? Também chamado de auditório, a quem se deseja persuadir. Temos que saber isso. Quem está querendo fazer essa interlocução? O que gera a discordância entre ambos? Que argumentos serão capazes de persuadir esse interlocutor? Então, são ferramentas, são bases que nós precisamos entender para entender todo esse processo de interlocução. Interlocução é todo um processo. Como se dá o processo de comunicação? É apenas escrever? É apenas ler? É apenas falar? Isso se limita a tudo isso? Não. Apenas isso, perdão. Quando nós saímos às ruas, nós temos semáforos, nós temos placas. Nós vamos a um hospital, nós temos uma imagem com uma enfermeira assim. Tudo isso é um processo, é um contexto de interlocução, de comunicação. Então, eu estou aqui falando, explicando a minha aula, vocês estão aí do outro lado. Nesse momento, eu sou o quê? A locutora, estou falando. E vocês estão aí do outro lado ouvindo, vocês estão os interlocutores. Pronto, nós temos um processo de comunicação, ok? Qual é a linguagem mais adequada para convencer esse interlocutor? E também, qual é a linguagem mais adequada ao suporte? Esse suporte é o veículo de comunicação utilizado pelo enunciador. A TV, o jornal impresso, um telefonema. Então, nós temos vários e vários processos de comunicação. Nós acordamos, nós andamos, nós já começamos a nos comunicar visualmente ou então na nossa comunicação na qual emitimos sons. Atividade oral e de leitura. Será que a argumentação depende mesmo do interlocutor? Ele precisa estar presente para haver esse processo? Vamos verificar isso analisando os argumentos apresentados pelo enunciador nessas situações. Aqui nós vemos uma imagem. Já é um processo de comunicação. Nós não estamos sabendo o que eles estão falando, mas podemos levantar hipóteses, podemos inferir o que está acontecendo. Está havendo um diálogo. Pelo rostinho da imagem, da figura do meio,
parece que é um assunto, a gente subentende-se que é um assunto interessante, gostoso, né? Tem um rostinho agradável, tem copinhos ali, será que seria um almoço? Um processo de comunicação. Você quer muito, olha essa aqui, gente, muito interessante. Você quer muito viajar com um amigo, é uma situação. Uma amiga ou uma amiga nas próximas férias ou no próximo feriado. É a nossa tese, tá ali, a problemática. Como tentaria fazer seus pais aprovarem essa viagem? Que argumentos usaria para convencê-los? Vocês que estão aí do outro lado, assistindo essa videoaula. Vocês têm algum argumento que sustente essa defesa que vocês querem fazer? Defender essa viagem? Vocês querem viajar? Vamos subentender aí que são menores. E se você precisasse de autorização do Conselho Tutelar de sua cidade para fazer essa viagem? Já que estará desacompanhado de seus pais. Olha o processo. Que argumentos usaria para provar que você pode fazer isso sozinha ou apenas com uma amiga? Ok? Conselho Tutelar, para quem não sabe, criado junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. É um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente e deve agir sempre que os direitos dessas pessoas forem ameaçados ou violados. Pela sociedade, pelo Estado, pelos próprios pais, responsável ou então em razão de sua própria conduta. O conselheiro tutelar é o agente que trabalha no Conselho Tutelar, então ele faz essa proteção com essa criança ou com esse adolescente. O menor, de maneira geral, o menor. Atenção, não recorra a falácias. É uma palavra que não é tão vista, mas o que significa falácia? Uma coisa muito ruim, muito feia. A falsidade, o engano, a ilusão, raciocínio falso que simula a verdade. É um simulacro. Argumento que procura confundir para levar ao erro. Então, não é uma coisa positiva, porque se eu vou usar argumentos e nesses argumentos eu uso essa falácia, eu estou sendo uma pessoa falsa, enganosa, ilusória. Então, jamais recorremos a essas falácias. Num site que apresenta respostas, várias das perguntas dos internautas, a questão era, achei até muito engraçado esse comentário e essa questão aqui, né? Como convencer alguém a comprar um terreno na Lua ou então um monumento público? Nós vemos monumentos públicos. Será que nós conseguiríamos convencer alguém de que comprar um terreno na Lua ou um monumento público seria interessante? O que será que eu ganharia em comprar um terreno na Lua? Aí nós podemos pensar em várias questões. Como chegaremos lá? O que existe de fato lá? E o monumento público? É interessante? É viável? Então, isso foi lançado num site e houve algumas respostas. Como que a pessoa pode convencer a outra que todas essas duas questões são interessantes? Essas propostas, aliás. Leia a questão e a melhor resposta. Então, vamos lá. Quem aqui é bom de argumentos? Preciso fazer um texto de 20 linhas, mais ou menos, e estou buscando ideias. Estamos aprendendo sobre dissertação no colégio e construindo argumentos. Imagine, você precisa vender um monumento público ou um terreno na Lua a um amigo e precisa convencer ele de que isso é um bom negócio. Que argumentos usaria? Vão pensando aí, vocês. Quais argumentos? Lembrando, é bom sempre lembrar que esses argumentos têm que ser argumentos muito sólidos, porque senão o outro não vai ser convencido ou persuadido a. Olha lá. Uma resposta e foi considerada a melhor resposta. Oi, seu professor mandou uma boa bomba. Eu também concordo. Mas ele cometeu um grave erro. Quando falamos de vender um produto específico e ainda um tanto quanto inusitado, venhamos e convenhamos que comprar um terreno na Lua ou um monumento público é para lá de insólito, é para lá de inusitado, é para lá de incomum. Devemos levar em conta o contexto. Precisamos do cliente certo.
No comércio, o comprador correto é tão importante quanto o argumento certo. Já pensou em vender uma casa própria para o mendigo da esquina? Olha só, o mendigo da esquina, será que ele vai ter, infelizmente, condições de comprar uma casa própria? É todo um contexto, ok? Então, sugiro que no texto você esclareça, você quem? A pessoa que lançou essa pergunta. Esclareça como é o seu cliente e junto ao cliente você argumentaria. Então, aqui foi considerada a melhor resposta e eu também concordo. Melhor do que argumentos sólidos e plausíveis é o cliente lá do outro lado. Quem é a minha clientela? Né? Exemplo, eu não posso tentar vender gelo. Aqui para nós é muito óbvio, né? A venda de gelo. Por quê? Uma cidade quente. Nossa, vende-se muito. Agora eu vou no Alasca vender gelo? Ou cobertores numa região muito quente. Então, quem é a minha clientela? Responda. Que argumento o autor da resposta, o que respondeu, apresenta para justificar que o professor cometeu um grave erro? Qual que é o argumento que ele diz lá? Nós acabamos até de falar. O argumento, qual é? Que que melhor do que usar argumentos que convençam, tem o quê? Nós temos que descobrir o melhor cliente para aquele produto específico e principalmente um produto inusitado, que seria muito difícil vender. Esse argumento é válido? Vocês concordam que é válido? Qual é a opinião do outro lado aí? Foi um argumento bom dessa resposta dessa pessoa? Vale pensar. Leia com atenção mais 3 mensagens com sugestões enviadas ao estudante que solicitou ajuda para vender um terreno na Lua ou um monumento histórico. Então, tem aquela resposta, mas tem outras. Vamos ver as outras. Um aqui, ó. Diria sobre a luz lunar, olha o argumento, sobre os romances a serem vividos sobre ela, diria que a cada instante de solidão, você teria a Lua como companheira. Usaria o romantismo para construir argumentos sobre o terreno na Lua. E sobre os monumentos, verificaria histórias sobre isso. Beijos, boa sorte. Ele se despede. São argumentos sólidos? Usar o romantismo? Eu já vi situações de romantismo de casais enamorados sobre a luz do luar. Mas daí mudar-se para a Lua, aí já é um tanto insólito, incomum. Uma terceira opinião, uma terceira resposta. A compra de um terreno na Lua seria ótimo, já que lá não tem poluição sonora e visual que tem aqui na Terra. Isso é verdade, acredito eu. Lá é um lugar mais tranquilo para se viver, além de haver áreas com recursos a serem explorados que jamais o homem teve contato. Você pode dizer que quem compra os primeiros lotes terá um desconto especial. Será isento da taxa de condomínio e ainda poderá escolher os bairros mais nobres na Lua, com vista para as mais belas galáxias, com as estrelas mais brilhantes. Já que é um texto hipotético, que se levanta hipóteses, use e abuse da criatividade e da imaginação. Bom, esses argumentos já são muito diferentes do segundo. Olha só, vocês percebem que cada um tem uma linha de raciocínio e cada um até agora mostrou argumentos diferentes? Basta nós peneirarmos e vermos quais são mais indicados e mais persuasivos, e que têm mais poder de convencimento. Vamos para a quarta melhor resposta. Quarta resposta. Melhor foi aquela anterior que nós vimos. Diga que ainda é um segredo para a maioria, mas que tem a prova de que o planeta será atingido brevemente por um asteroide. E que, na verdade, não está oferecendo-lhe um negócio. Diga que a pessoa foi selecionada entre milhões de seres para perpetuar a raça humana e que, na verdade, o dinheiro será apenas uma ajuda para a criação e manutenção da mesma em território lunar. E logo que as tormentas no planeta passar, os selecionados poderão voltar a herdar o planeta Terra. Gente, olha, são argumentos assim muito engraçados também.
Retomando, dissertação pode ser argumentativa e expositiva. Argumentativa, possui argumentos que provem aquilo que está se defendendo. Expositiva, apenas expõe a situação, a tese, mas sem opinar. Dissertação argumentativa expõe opiniões, teses sobre temas polêmicos. Tenta convencer, persuadir o interlocutor, pessoa que está do outro lado, a mudar de opinião. Interlocutor, o ouvinte ou o leitor. Há uma interlocução. A quem se deseja persuadir. Bom, e por hoje é só. Acessem o material de vocês, deem uma olhada, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.